Graças a Deus, a nossa matéria é eclesiologia, a doutrina da igreja. Dá para enxergar bem lá? Dá, né? Então, a gente vai pegar aqui nessa parte o que é ordenança. Bem, ó. Aqui, ó. O que é ordenança? Então, para fazer correção às doutrinas da sacramentação advogados pela Igreja Católica, os reformados, zwinglianos e calvinistas cunharam o conceito de ordenança para os dois símbolos de fé da cristandade, batismo e ceia do Senhor. Assim, passou a ser entendido que Jesus estabeleceu esses dois ritos simbólicos para ensinar verdades espirituais. Embora sejam importantíssimos em seu caráter sagrado, não possuem em si mesmo a essência da graça. Esta é comunicada pelo Espírito e pelo emblema, de acordo com Lutero, ou pelo Espírito e pela palavra, de acordo com Zwingli. Ainda existe a questão da unção dos enfermos com óleo. Então, o que acontece? A igreja ela vai administrar duas ordenanças que o Senhor Jesus deixou, que é o batismo e a ceia do Senhor. Houve uma evolução doutrinária na Igreja Católica e também na Igreja Oriental, também chamada de Igreja Ortodoxa. O que é essa evolução histórica? Pegaram as duas ordenanças e transformaram em sacramento. Com o sacramento acontece um mistério, eles chamam de mistério. Mistério é onde tem o sacerdote, a palavra do sacerdote e o emblema material. Quer dizer que quando o sacerdote profere a palavra, aquele emblema material se torna um sacramento. É algo sagrado que tem um poder em si mesmo. É como se fosse um fetichismo. Fetichismo é uma prática religiosa onde você pega um copo d'água desse aqui, por exemplo, bom, aí eu faço uma oração por ela. Quando eu faço uma oração, eu estou praticando um fetichismo, porque eu estou abençoando a água e eu digo, a partir de agora, quem beber dessa água será abençoado. Por isso, a água benta. Ela pode trazer benefícios espirituais para você: limpeza, purificação, libertação, cura, milagres. Você crê, então você bebe. Essa aqui é uma prática antiga, é uma prática dos índios. Eles praticavam e praticam o fetichismo. Fetichismo sempre é quando você pega um objeto e você enfeitiça ele, ou você solta uma palavra mágica ou uma palavra profética, que a gente não usa nem mágica nem feitiço, a gente usa a palavra profética, né? Está liberada a palavra profética. Aí qual que é o cuidado que deve se ter com essa prática aí? É transformar isso aí num rito sacramental. Deus só depende disso, porque você vai encontrar realmente, de vez em quando, no Antigo Testamento, uma só vez, os profetas usando algum objeto, e com esse objeto, uma única vez, tirando a morte da panela, por exemplo, sabe? Tirando a morte da água. Você vai ter uma vez ou outra. Aí o profeta só faz isso uma vez só, e não ensina a continuar fazendo. Não ensina. Só que a igreja ela tem uma tendência para a sua idolatria. A igreja tem tendência de idolatrar objetos. Aconteceu com a serpente no deserto. Deus mandou que Moisés levantasse uma serpente no deserto. Quem olhasse para a serpente ficaria curado, porque tinham serpentes voadoras, e as serpentes voadoras matavam as pessoas. Deus falou: Moisés, faz uma serpente no deserto, levanta ela, quem olhar para a serpente vai ficar bom. E aconteceu isso. Mas foi uma vez só. O que o povo de Israel fez? Guardou a serpente. Guardou a serpente e levou ela para dentro do templo, e tinha um culto a Neustã, culto à serpente. Quer dizer que há uma tendência de haver uma idolatria evangélica, uma idolatria na igreja, idolatria cristã. E isso aconteceu com as ordenanças também. O batismo era para representar a purificação da pessoa. A pessoa está sendo purificada dos seus pecados, está morrendo para o mundo e está nascendo para Deus agora limpo. Era para representar, transformado num sacramento. A água do sacramento lava dos pecados. Já não é mais o sangue de Jesus que lava dos pecados. A palavra do sacerdote comunica poder à água. Já não é mais o Espírito Santo. Bom, graças a Deus aconteceu a chamada Reforma Protestante, século XVI da era cristã, por volta do ano 1000
450, 1460, 1470, 1490, 1500, 1515, 1520. Quer dizer que durante 100 anos aconteceu um processo de reforma da igreja. São os chamados pré-reformadores e os reformadores. O que os pré-reformadores começaram a dizer? Que nem Jerônimo Savonarola, ele é um pré-reformador. Ele falava contra a imoralidade da igreja e contra o abuso que a igreja tinha de usar objetos para poder mistificar a fé e assim negar a fé. Jerônimo Savonarola pregava, foi morto por causa disso aí. Bom, Jerônimo de Praga também foi morto por causa disso aí. João Rus foi morto por causa disso aí também. São os chamados pré-reformadores. Chegaram os reformadores, como Martinho Lutero e Eurico Zwingli. Inclusive eu tenho 3 playlists lá no canal, vocês podem aproveitar as férias. Os 3 são sobre teologia protestante. Se vocês quiserem eu mando para vocês. Aí eu falo sobre os primórdios da reforma protestante. Depois eu falo sobre a reforma protestante de Lutero, a reforma protestante de Calvino. Está lá na playlist, tá? São 3 playlists. Só vocês separarem aí mais ou menos umas 20 horas, dá para fazer um estudo bom, bem profundo sobre isso daí. Então, Martinho Lutero e Eurico Zwingli, que são os reformadores mesmo, disseram: não tem sacramento nenhum, são ordenanças. Ordem é ordem. Tanto Lutero quanto o Zwingli, eles estavam vivendo num tempo de soldados. O Zwingli mesmo, ele era um soldado, né? Inclusive morreu em batalha. O Lutero está vivendo num tempo de batalha também, de soldados. Aí ele sabe muito bem o que é uma ordem. E ele diz: é uma ordem. O Senhor Jesus deixou ordem. Qual é a ordem? Batiza e celebra a ceia do Senhor. Esse é o meu corpo, fazer isso em memória de mim. Esse é o meu sangue, fazer isso em memória de mim. Ordenanças. De acordo com Lutero, a gente coloca aqui, ó: esta é a comunicação pelo Espírito e pelo emblema. De acordo com Lutero, o que é uma ordenança? Você tem um emblema. Vamos supor que aqui é o cálice de vinho. Tá bem? Você tem um emblema e você tem um pão. O que eu vou fazer? De acordo com Martinho Lutero, tá bem? Não vai virar pão, não vai virar carne e não vai virar sangue. Mas na hora que eu apresentar a Deus, Deus vai comunicar a natureza de Cristo para a água e a natureza de Cristo para o pão. Deus comunica, Deus coloca a natureza do Cristo lá. Então, durante o ato, tá? Durante a chamada Eucaristia, que para nós é a ceia do Senhor, durante a Eucaristia, durante a ceia do Senhor, o pão é carne e o vinho é sangue. Durante, eu tomo por fé. Isso é chamado de doutrina da consubstanciação, não é transubstanciação. Por quê? Os católicos ensinavam que acontecia a transubstanciação. O pão se transformava em carne e o vinho se transformava em sangue, e depois não voltava mais ao normal. Quando o católico toma o sangue e come a carne, está comendo a carne de Cristo e o sangue de Cristo. Inclusive os católicos explicam que nessa hora está acontecendo o sacrifício do Calvário de novo. Na hora da missa, o que está fazendo o padre? Está dando graças pela carne e pelo sangue do Senhor, e naquele momento está oferecendo sacrifício a Deus. Que sacrifício estão oferecendo? Um sacrifício de carne e sangue, só que é carne e sangue do Senhor Jesus. Por isso é chamado de transubstanciação. Todas as vezes que o católico celebra a missa, eles estão sacrificando Cristo e apresentando Cristo a Deus. Essa é a explicação da doutrina deles. Lutero, que era católico desde pequenininho, ele disse: não acontece uma transubstanciação. O que acontece? Acontece uma consubstanciação. Deus comunica a natureza de Cristo no vinho e no pão. Na hora que o luterano vai pegar então do pão, ele está comendo a carne. Pega do vinho, está bebendo o sangue. Terminou a Santa Ceia, que eles nem chamam de Santa Ceia, chamam de Ceia do Senhor. Terminou, pão é pão, vinho é vinho. Não continua transformado. Não continua. Não tem mais comunicação nenhuma. É pão comum e vinho comum. Não acontece mais nada. Aí vem o Zwingli. Zwingli, ele pega e fala o seguinte, né? Ô Lutero, teve uma disputa, tá? Uma disputa séria.
Eles fizeram vários e vários concílios, e Lutero não suportava Zwinglio por causa disso, por causa dessa disputa, porque o Zwinglio pegava assim o texto e dizia o seguinte: o que está escrito aqui? Fazer isto em memória. Tendo dado graças, partiu e disse: fazer isso todas as vezes que comerdes em memória de mim. E o cálice, semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: fazer isto em memória de mim. Então o Zwinglio dizia: isso aqui é só simbólico, é um emblema, não tem nada de extraordinário aqui, nada de consubstancial. Aí o Lutero dizia o seguinte, pegava o texto e falava: tá bom, leia aqui, ó, isto é o meu corpo. Não está dizendo que é símbolo, está dizendo isso aqui é o meu corpo, está dizendo isso aqui é o meu sangue, não está dizendo que é símbolo. Aí o Zwinglio falava: mas está dizendo que é em memória. Aí o Lutero dizia o seguinte: mas está dizendo que é carne e sangue. E os dois ficavam disputando. Então eles foram participar de uma discussão certa vez. Tinha uma mesa com uma toalha branca, né? E aí a discussão ia desenvolvendo. Chegou uma hora que o Zwinglio pegou, puxou a toalha da mesa e falou: lê na mesa, Lutero, está escrito: fazer isto em memória de mim. E não chegaram a um consenso, tá? Se é em memória, se é só um símbolo, ou se acontece um mistério, uma comunicação. Se você crê, de acordo com o Zwinglio, que é assim que a maioria das igrejas evangélicas ensina, você crê o seguinte: que é pelo Espírito e pela palavra que é comunicada a natureza do Cristo, pelo Espírito Santo e pela palavra que é pregada. Que hora então que Jesus ele é comido e bebido? Quando você ouve a pregação. Então você tem que participar da ceia inteira. Participando da ceia inteira, você está participando do pão e do vinho, pelo Espírito Santo que está no pregador e na igreja, e pela palavra do pregador para a igreja. É nessa hora que o Espírito Santo comunica a natureza de Jesus. Vocês estão entendendo? A disputa continua. A maioria das igrejas ensina assim: que o pão continua pão, vinho continua vinho, não tem mudança nenhuma. Só que não é tão fácil assim, porque quando a gente vai ver o ministro orando pelo pão, ele pega e ele ora, aí ele dá graças: Senhor, estamos dando graça ao Senhor por este pão, que a partir desse momento é o corpo do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, e nós te agradecemos, amém. Aí o ministro explica para a igreja: irmãos, aqui está o corpo de Cristo, então cada um pegue o seu pão e coma o seu pão. Alguns tentam explicar, e uns explicam: simboliza o corpo de Cristo, simboliza. Aqui está, Senhor, damos-te graça por esse cálice que nós vamos agora partilhar aqui, vamos abençoa, Pai, em nome de Jesus, porque a partir de agora é o sangue de Cristo. Vocês podem prestar atenção no ministro fazendo a oração. Essa é uma oração transubstancial ou consubstancial. Essa oração está transubstanciando pão e vinho. Essa oração está transformando pão em carne e vinho em sangue, a partir de agora. Alguns tomam cuidado: Senhor, representa. Então, o que seria certo fazer? Igual o Senhor Jesus, só dar graças. Você dá graças pelo pão e graças pelo cálice. Pai, graças te damos pelo pão. Pai, graças te damos pelo cálice que iremos beber. Não, pronto, é isso que é assim. Não consubstancia nada, não transubstancia nada, não fica misterioso coisa nenhuma. Pão é pão, vinho é vinho. Mas o que a gente vai fazer depois com um pão, quando a gente terminar a Santa Ceia? As crianças não podem comer, as crianças não podem beber. O que nós vamos fazer? Porque senão profanam o pão e o vinho. O que nós vamos fazer? Aí vai lá, dissolve o pão na água e devolve o vinho na garrafa, né? Porque o vinho é mais caro. Geralmente é assim. Bem, alguns ainda jogam fora. Outros fazem o cultinho das crianças, mas aí vira bagunça, né? As crianças não vão pegar aquela importância do que é passar pela água e depois cear. Quer dizer que quer transformar em algo pedagógico. E fica essa disputa, tá bom? Fica essa disputa. Quer dizer então, recomendação é: coma todo o pão.
faça pedaços maiores, entendeu? Que o pessoal faz os pedacinhos tão pequenininhos que, né? Faça pedaço um pouco maior, conta os cálices, vê mais ou menos quantas pessoas vão participar, e assim não sobra muito, não sobra muito. Os dois podem fazer do jeito que vocês quiserem, também com pão e com vinho. Não profana nada, tá? Não profana nada. As crianças participarem do que sobrou, não profana nada. Cristo não se ofende. As crianças não estão cometendo pecado, porque elas também não estão participando da ceia, tá bem? A ceia é o momento que começa no vamos ficar em pé em nome do Senhor Jesus e termina no paz seja com todos, né? Ou a bênção pastoral. Terminou a ceia, não tem mais mistério nenhum, nem no pão nem no vinho. Essa é a confissão zwingliana, tá bem? E a maioria das igrejas evangélicas crê assim também. Bom, parece que está fácil, mas aí tem aquele negócio da banalização. A banalização, tem gente que confunde o pão da ceia com pão comum e o vinho da ceia com vinho comum, e por isso democratizou a ceia e todo mundo pode participar, mesmo não estando batizado, mesmo não seguindo algumas orientações pastorais, não estando em comunhão com a igreja. Geralmente os pastores recomendam o seguinte: que esteja batizado, tá bem? Em comunhão com a igreja e com o ministério. A igreja é a membresia e o ministério é o pessoal que toma conta da igreja. É a recomendação que a gente faz. Está batizado em uma igreja reconhecidamente evangélica? O que é reconhecidamente evangélico? Tem as seitas heréticas, né? Tem as seitas que elas não são nem pode ser chamada de cristã. Seita é aquele tipo de igreja que não se mistura com ninguém, é só ela que é exclusiva e só nela tem salvação. Isso aí é seita, quer dizer que ela já vai estar escapando do reconhecidamente evangélica. Mas a gente também não proíbe a pessoa que não é batizada e a pessoa que não é de alguma igreja, a gente não proíbe ela de tomar comer o pão e tomar o cálice, porque a Bíblia diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então a pessoa se examina. Por isso que geralmente a gente oferece a ceia depois da pregação, depois da mensagem, depois que adorou a Deus. Aí vem e orienta as pessoas: para participar da ceia é necessário que tenha sido batizado em uma igreja, esteja em comunhão com a igreja e com o ministério. Está? Então pode participar. Agora, tomar o cálice da mão de ninguém a gente também não toma, oferece. Eu fui participar de uma ceia uma vez que era cálice único, pastor. Aí no cálice único, não sei se vocês participaram aqui do cálice único, não é só eu. Não, só eu que tenho 43 anos, vocês são tudo novo, né? Então era um cálice único mesmo. Colocava lá o vinho na taça, às vezes de prata, mas às vezes de vidro. Aí vinha o diácono, era um diácono que servia. Aí começava pelo púlpito. Então o pastor ia lá e dava uma bicada, aí já deixava a saliva dele lá dentro. Aí vinha o diácono e passava o paninho para limpar a baba. Aí dava para o outro irmão ia lá e devolvia, e o diácono passava o paninho, e assim ia. Se era igreja grande, né, aí tinha vários cálices, mas era o cálice único, tem que ser um cálice único. Você vê o que é a interpretação da Bíblia, né? Tem que ser um cálice só. Aí um dia eu estou participando da ceia, tinha um irmão lá simples, né, que não estava acostumado, aí pegou e deu para ele pegou o cálice, né, e ele tomou tudo. O que eu acabei de falar. Atos 6, né? Ele estava gostando. Esse povo ficou tudo olhando. Aí o diácono querendo pegar, esvaziou o copo, né? Aí o irmão ficou rindo assim, que todo mundo estava indo para ele, ele simples, né? Então muda a forma, né? E agora são os cálicezinhos, né? Cada um toma o seu cálice. Uma pergunta que foi feita para mim é o seguinte: é trocar os cálices, né? Não sei qual que é o costume que vocês têm aqui, então eu vou falar livremente, sem saber, depois você me corrige, tá bom?
Se vocês falarem antes, eu vou ficar me constrangido. Então, vamos trocar os cálices. Aí eu expliquei para a irmã o seguinte: primeiro, que é uma tradição de igreja para igreja, não há uma recomendação bíblica, não há. É porque representa a comunhão entre os irmãos. Representa a comunhão, mas não há ordenança nenhuma. Pode ser feito e pode não ser feito. Agora, ela perguntou: o que o senhor acha? Eu falei assim: eu acho melhor não. Eu acho melhor não trocar, porque se as pessoas não higienizam a mão durante o culto todo, fica pegando na Bíblia, pega na criança, pega no nariz, pega não sei o que. Aí você dá o cálice na mão da pessoa, e a pessoa pega o cálice bem na bordazinha assim. Aí você vai trocar o cálice com a pessoa, e a pessoa pega e passa gripe para você. Se tiver alguém com desafeto, ele solta um veneno no seu cálice, né? Tem um pessoal meio pirado, né? Por aí. Eu dou uma cuspida, né? Faz um negócio esquisito lá. Então ela perguntou: se fosse eu não. Vamos trocar? Eu não troco não, irmão. Não troco não. Mas eu também não troco não. Aí me chamam de antipática, né? Eu falei assim: vai lá, dá um abraço na irmã, entendeu? Cumprimenta ela, mas fica com o seu cálice seguro. Que a pessoa tem opção de trocar ou não trocar. Mas você não está em comunhão com a igreja? Aí troca para cá, troca para lá, vai lá no fundo da igreja, não sei o que. Aí ainda derruba um pouquinho, né? Então aquele cuidado. Então é uma tradição que a igreja criou, que não tem ordenança bíblica, que pode ser modificado e pode ser modificado, troca uma vez só, ou o marido troca com a esposa, uma coisa nesse sentido, né? Mas não tem ordenança. Bom, então tem esse cálice único, tem o cálice pequenininho, aí tem um pessoal que lá na Conde de Sarzedo, ele já vende copinho, né? Fechadinho. Então na hora de fazer a troca, vocês usam aqui assim? Então na hora de fazer a troca, já corre menos risco. E dá menos trabalho também. Aí eu participei de uma igreja que o pastor falava o seguinte: o cálice é seu, é para você levar para tua casa. Não deixa aqui não, que a gente não vai lavar isso não e nem jogar no lixo. Leva para tua casa, chega lá, você vai contar 12 cálices no final do ano. Então o pastor faz isso aí, diz que é baratinho, né? Comprar os cálices. Mas é muito modismo. Aí, seriamente, eu já até falei para vocês aqui, eu vou repetir. Teve um irmão que ele foi fazer a mudança lá no Nordeste. Ele fez a mudança com mandioca e caldo de cana, né? Então ele trocou o pão pela mandioca e o cálice de vinho pelo caldo de cana. E fizeram Santa Ceia assim. Fizeram. E os irmãos ficou aborrecidos, chamou a convenção falou: por que você está fazendo isso, irmão? Mudando a Bíblia? Não, a Bíblia continua a mesma, é que aqui a gente está usando a cultura do povo. A cultura aqui é caldo de cana e mandioca. Então a gente faz a festa. Não, irmão, pelo amor de Deus, muda não, deixa fazer o bairro depois. Depois você pode fazer mandioca e caldo de cana, mas a ceia é pão e vinho. Faz isso, teve que chamar o irmão de volta. O pessoal muda muito, mexe com as coisas sérias. Quer dizer, você tem o extremo do catolicismo, sacramentalismo, né? E você tem a banalização do outro lado, caldo de cana, né? Vamos fazer o quê? Pizza e Coca-Cola, né? Que é o que a gente tem para hoje. Tá? A minha eu quero com orégano. Então tá bom. Não dá, né? Não dá. Então vamos pegar o pão e vamos. Aí tem o problema: pão com fermento ou pão sem fermento? Preferencialmente pão sem fermento. Se tem alguém que faz o pão, melhor ainda. Não tem ninguém que faz o pão, encomenda na padaria que eles fazem pão sem fermento. Não deu para fazer o pão sem fermento, vai com fermento mesmo. Tá bem? Vai com fermento mesmo. Então, algumas recomendações. Tem alguém que faz o pão? Então pede para essa pessoa fazer o pão, ela gosta. Tá bem? E sem fermento. Não tem? Pede na padaria, encomenda que eles fazem sem fermento. O de última hora, então vai lá e compra. Pode ser pão puma? Pode ser pão puma. Bem, corta pão puma e é pão. Então uma regra bem simples de eclesiologia, né? É simples e o pessoal tropeça nas pernas.